Olá, pessoal. Meu nome é Mário Frigeri, sou poeta e escritor e estou convidando vocês para os meus momentos de poesia no YouTube e Facebook. Serão mais de 900 poemas e mensagens meus e de outros poetas, interpretados com muito carinho para iluminar o seu coração. Venham comigo! O fulgor da raça negra. A história da humanidade é marcada por capítulos de luz e sombras, mas há uma luz que jamais se apagou, mesmo quando o mundo tentou ofuscá-la, a luz da raça negra. Desde os tempos mais antigos, o povo africano tem sido protagonista no palco da evolução humana, contribuindo com ciência, cultura, espiritualidade e força incomparáveis. Foi no coração da África que nasceram as primeiras civilizações, onde floresceram o conhecimento, a medicina, a arte e a filosofia que ainda hoje ressoam em nossos tempos. Foram mãos negras que ergueram as pirâmides, que tocaram os primeiros tambores da música universal, que sustentaram a cultura e as tradições que atravessam os séculos. Porém, a grandeza dessa raça foi testada muitas vezes. Submetidos a dores indescritíveis através da diáspora ou dispersão negra e da escravidão, os africanos espalharam-se pelo mundo e, mesmo sob o peso da injustiça, plantaram sementes de persistência, criatividade e liberdade. Eles transformaram a dor em música, a opressão em luta e a adversidade em vitória para o seu povo. Hoje, precisamos olhar além das correntes do passado para enxergar as asas que esses povos lograram conquistar e apresentam no presente. A herança do povo de raça negra é uma linda luz que permanece acesa sobre a humanidade, inspirando a todos a trabalharmos juntos para um futuro mais justo, mais unido e verdadeiramente digno das nossas origens. Muito antes das grandes navegações europeias e do surgimento dos impérios modernos, a África já era o berço das civilizações mais brilhantes da humanidade. No Vale do Nilo, por exemplo, nasceram os faraós e as pirâmides, uma arquitetura tão avançada que até hoje intriga cientistas e engenheiros. É importante lembrar que o Egito está na África e seus sábios e sacerdotes deram ao mundo os fundamentos da matemática, da medicina e da astronomia. Por trás de monumentos como a Grande Esfinge, estavam mãos negras que moldaram com sabedoria e trabalho o que era considerado impossível. A civilização núbia, vizinha do Egito, não apenas floresceu, como também inspirou a cultura egípcia, sendo um símbolo da sofisticação africana. Enquanto a Europa enfrentava a Idade Média, a África Ocidental era o palco de um esplendor sem comparação.
O Império de Mali, situado na África Ocidental, às margens do rio Níger, com suas riquezas e centros de conhecimento, liderava o mundo. Seu governante mais famoso, chamado Mansa Musa, é considerado até hoje o homem mais rico que já existiu na Terra. A Universidade de Tombuctu foi um marco de aprendizado e reunia pensadores, cientistas e filósofos, promovendo avanços em áreas como medicina, ética e ciências naturais. Povos como os Iorubás, Axantes e Bantus desenvolveram sofisticadas estruturas sociais, artísticas e filosóficas. Integrantes desses grupos étnicos africanos foram trazidos para o Brasil durante o período da escravidão. Seus conhecimentos sobre a natureza, suas religiões espiritualistas e seus rituais ancestrais repercutem até hoje em tradições que formaram a base da cultura afrodescendente espalhada pelo mundo. Com a expansão colonial e o tráfico transatlântico de escravizados, milhões de africanos foram arrancados de suas terras, espalhados pelo mundo e submetidos a sofrimentos que não podem ser verbalizados. No entanto, a grandeza desse povo não foi quebrada. Ela se reinventou em sua resistência através da cultura e em sua luta pela liberdade. A música, a dança, a espiritualidade e os saberes africanos transformaram-se em símbolos de resistência. Nos campos de trabalho surgiram os cantos entoados pelos negros, principalmente nos algodoais do sul dos Estados Unidos. Esses cantos eram chamados espirituals e se tornaram as bases do blues e do jazz. Os espirituais foram criados para expressar o cansaço e o sofrimento dos trabalhadores escravizados. No Brasil, disfarçada de dança, surgiu a capoeira, que era uma arte de luta pela liberdade. Nos ritmos do samba, na resistência dos quilombos, na riqueza do candomblé e na poesia das lutas sociais, a alma negra floresceu e moldou com caracteres indeléveis a identidade brasileira. O espírito de liberdade floresceu em personagens como Zumbi dos Palmares, no Brasil, que liderou o maior quilombo brasileiro, e também em Harriet Tubman, nos Estados Unidos, que conduziu dezenas de escravizados à liberdade através da chamada Ferrovia Subterrânea, que era uma rede secreta de tocas e esconderijos utilizada pelos escravos para escapar rumo aos Estados Livres. Esses heróis representam a coragem e a determinação que definem a história pungente, mas gloriosa da raça negra. Reforçando o destaque da força das mulheres negras, vale recordar como Rosa Parks, a qual, ao se recusar a ceder seu lugar no ônibus, inspirou um movimento que transformou os Estados Unidos e o mundo. Poucas pessoas sabem, mas nomes brilhantes surgiram no campo da ciência, mesmo diante das maiores adversidades. Imhotep, o primeiro médico registrado pela história, viveu no Egito Antigo e é considerado o pai da medicina. Seu legado influenciou até mesmo Hipócrates, conhecido como o pai da medicina ocidental. No mundo moderno, George Washington Carver transformou a agricultura nos Estados Unidos,
desenvolvendo mais de 300 produtos a partir do amendoim e ajudando a renovar o solo desgastado. Temos também Katherine Johnson, matemática norte-americana. Ela calculou as trajetórias das missões da NASA e ajudou o homem a chegar à Lua, como foi retratado no filme Estrelas Além do Tempo. Esses nomes são a prova viva de que a genialidade do povo negro tem conseguido florescer mesmo nos terrenos mais áridos. A cultura afrodescendente transformou a face da música, da literatura e da arte em todo o mundo. Na música, temos o blues, o jazz, o samba, o reggae, o hip hop e o funk. São gêneros que moldam a cultura mundial e têm raízes na musicalidade negra. Louis Armstrong, Billie Holiday, Bob Marley e Elza Soares, entre tantos outros, deram ao mundo um presente sonoro imortal nessa área. Na literatura, escritores como Maya Angelou, nos Estados Unidos, e Machado de Assis, no Brasil, que era descendente de negros, ilustraram o poder das palavras como instrumento de reflexão e transformação social. Na arte plástica, pintores como o norte-americano Jean-Michel Basquiat, com sua arte provocativa e expressiva, deixaram um impacto profundo no cenário artístico mundial. O campo esportivo é outra arena onde o povo negro brilha intensamente. Temos Pelé, o rei do futebol, que fez do Brasil uma referência mundial nessa área. Temos o norte-americano Jesse Owens, que nos Jogos Olímpicos de 1936 desafiou o racismo do regime nazista ao conquistar 4 medalhas de ouro. Temos Serena Williams, referência no tênis, a qual abriu caminho em um esporte tradicionalmente elitista e considerado de branco. Essas estrelas, entre milhares de outras, elevaram a autoestima da raça humana, ao mostrar que barreiras são apenas oportunidades para nos fazer brilhar ainda mais. Na política, temos nomes como Nelson Mandela, que enfrentou décadas de prisão para libertar a África do Sul do apartheid. Temos Martin Luther King Jr., cuja voz ecoou com o famoso discurso I Have a Dream. Personificam eles a busca por justiça e igualdade. Temos também Barack Obama, o primeiro presidente negro dos Estados Unidos, o qual representa o triunfo do talento e da esperança sobre o preconceito secular. O legado do povo negro não é apenas história, ele está presente, vivo e pulsante no coração de uma humanidade que aprende dia após dia a valorizar suas raízes. É tempo de reconhecer e celebrar essa herança grandiosa que nos envolve e nos conecta uns aos outros como irmãos que somos no gênero humano. À medida que caminhamos para o futuro, precisamos refletir sobre como seria o mundo sem as contribuições da raça negra. Sua força, sua perseverança e sua genialidade são insubstituíveis, um presente autêntico que a humanidade tem a responsabilidade de honrar. A história do povo negro é uma narrativa de persistência, criatividade e triunfo sobre as adversidades mais sombrias. É um conto que supera fronteiras, atravessa os séculos e continua a desenhar o presente e a direcionar o futuro da humanidade.
das civilizações majestosas do continente africano até a diáspora, que levou sua cultura e talento aos 4 cantos do mundo, a raça negra tanto resistiu quanto brilhou no mundo e o transformou. Suas contribuições na ciência, na arte, nos esportes e na luta pela justiça social formam um mosaico de inspiração que pertence a todos nós, independentemente de cor ou origem. Por isso, celebrar o povo negro é, acima de tudo, celebrar a grandeza da humanidade. É reconhecer que sem suas mãos, suas mentes e seus corações, o mundo jamais teria alcançado os patamares de beleza, sabedoria e esperança em que se encontra hoje. O futuro nos convida a construir juntos uma sociedade verdadeiramente justa, onde as diferenças sejam abraçadas como riquezas e não barreiras. Que possamos aprender com o passado, valorizar o presente e reescrever o amanhã com fraternidade, igualdade e respeito. Que cada negro possa sentir orgulho de sua história, pois ela representa um chamado à consciência de seu papel na evolução do mundo. E que todos os demais seres deste planeta, provenientes de todas as raças, possam olhar para a contribuição negra e aplaudir com gratidão e admiração essa luz que ela acendeu em todos os continentes, que nunca mais se apagará. Como disse Nelson Mandela, não há caminho fácil para a liberdade em lugar nenhum, e muitos de nós terão que atravessar o vale da sombra da morte de novo e de novo, até atingirmos o topo das montanhas de nossos desejos. E esse topo seja alcançado por todos nós, a humanidade, lado a lado, como irmãos que somos, na construção de um mundo melhor, mais acolhedor e mais feliz. Adeus ao ismo da raça. Mário Frigeri. A humanidade morreria se não houvesse exibição em todo tempo e em todo lugar daquilo que há de divino na criatura humana. Gandhi. O homem, quando é verdade, e a mulher, quando é amor, são contra o ismo da raça e o preconceito de cor. Ser negro é ser raça forte, que forja em constante malho a história de um povo nobre na fornalha do trabalho. Sua carta de alforria não pode vir de um decreto. Só quem é livre por dentro pode dizer-se liberto. Minorias, maiorias, isto é coisa de sandeus. O que existe é a universal raça dos filhos de Deus. Não há negro de alma branca, porque alma não tem cor. Que cor seria de Hitler? Pensem nisso, por favor. A cor da alma do homem, se nela houvesse algum tom, havia que ser medida do quanto ele fosse bom. Branco, amarelo, vermelho, negro, crioulo, cafuso, 7 bons palmos de terra tornam tudo isto confuso. É certo, há muita vaidade mesclada a orgulho racial no coração de alguns povos de formação patronal. Mas chega a reencarnação e dissolve tais assintes, alternando posições nas existências seguintes.
negros, brancos, belos, feios, ricos, pobres, tolos, gênios, Deus os conduz à unidade na voragem dos milênios. E através das mesmas provas, na lei do renascimento, faz que lhes brote a humildade no templo do sentimento. Apartai-se nunca mais, adeus a segregação, que haja uma só família, formando um só povo irmão. Pois a ordem de Jesus não é ordem só, é lei. Diz, amai-vos uns aos outros, tanto quanto eu vos amei. Quando esse amor florescer nos corações e nas mentes, não haverá negro ou branco, mas irmãos, pessoas, gentes. Adeus, portanto, ao racismo e a tantos tormentos seus. Nós queremos cristianismo. Bem-vindo, ismo de Deus. Dedicatório. Dedico este vídeo a João Reducino, o nosso querido e inesquecível tio Sorriso, esse legionário de Deus, que era dono de uma boa vontade extraordinária, trabalhou como voluntário por muitos anos na LBV do Jaçanã, nos idos de 1970, quando éramos um dos responsáveis por aquela instituição. Que onde ele estiver hoje, os anjos possam levar até o seu coração a notícia desta nossa comovida homenagem. Mário Frigério. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado por assistir a nossos vídeos. Não se esqueçam de deixar seu like, inscrevam-se e acionem o sininho para receber em primeira mão os próximos poemas e mensagens. Um grande abraço e muita paz.